Fogo Morto, de José Lins do Rego, segunda parte do livro, capítulo 1. Esse é o segundo vídeo sobre esse capítulo. O capitão Tomás Cabral de Melo chegara do Ingá do Bacamarte para a várzea do Paraíba antes da Revolução de 1848, trazendo muito gado, escravos, família e aderentes. Fora ele quem fizera o Santa Fé, o sítio do Lula, você lembra, né? Fora ele que fizera o Santa Fé, Havia aquele sítio pegado ao Santa Rosa, e como o velho senhor de engenho, o antigo Antônio Leitão, não quisesse ficar com aquelas terras, ele ali se fixado. Era homem de pulso, de muita coragem para o trabalho. Ele mesmo dera ao engenho que montou o nome de Santa Fé. Tudo se fizera a seu gosto. Depois comprou aos índios algumas quadras da Caatinga, e o Santa Fé pôde subir para os altos, ter sua pequena mata de angico, crescer um pouco junto ao mundo que era o Santa Rosa. Bom, e até no presente nosso, junto com o mestre José Amaro, a gente vê a diferença, né, do Santa Rosa, com a sua riqueza enorme, e esse sítio pequenininho que era o Santa Fé. Eu coloquei ali no nosso Quizlet, angico é um tipo de árvore, né? Frequentemente explorada por sua boa madeira, então isso é importante pra gente. O capitão vinha dos Cabrais do Ingá, gente de posses, de nome feito na província. Os roçados de algodão destes homens tinham fama. Falava-se que o velho Cabral tinha para mais de 500 escravos nos eitos. Eitos roçado, ok? Então falava que ele tinha mais de 500 escravos nos eitos de seus roçados, né? Então deixa eu só ler inteiro aqui para não ficar só para você roçado, né? Eito. Limpeza ou roçado de uma plantação utilizando enxadas, foices, ancinhos. 2. Plantação em que os escravos trabalhavam, ou seja, nos roçados. Então a gente pode, para não ficar roçado, vamos entender limpeza, né? Nas limpezas dos roçados. Ou simplesmente no roçado. De 500 escravos nos eitos de seus roçados. Mas o capitão Tomás descera para a várzea. Tinha filhos e pensava dar ao seu povo uma criação melhor. E assim liquidar a herança na partilha e chegar ao Pilar para ser senhor de engenho. Trazia haveres, as suas moedas de ouro, um gado de primeira ordem e, mais do que tudo, uma vontade desesperada para o trabalho. Alguns de seus irmãos tinham se casado com gente de Pernambuco. Ele preferira uma prima, mulher de muito bom pensar, que só vivia para a casa, para os filhos, para a criação, para os negros. Aquele Santa Fé, que montara com tanto cuidado, com toda a sua alma, parecia um anão comparado com os outros engenhos de perto. Mas estava contente com a sua criação e a ela se entregava de corpo e alma. Tivera que lutar no princípio com toda dificuldade. Nada sabia de açúcar. Fora criador, plantador de algodão. Para ele, porém, não havia empecilho. Levantou o engenho, comprou moenda, vasilhame e 2 anos após a sua chegada ao Santa Fé, tirara a primeira safra. Vasilhame são todas as vasilhas, né, que você precisa para o trabalho. O povo, a princípio, não levava a sério Santa Fé. Viam aquele homem de fora com eito de camumbembe, trabalhando para ele mesmo, com as suas próprias mãos, nos trabalhos de casa, e não acreditavam que nada daquilo desse certo. O capitão era homem seco, de poucas palavras, de cara fechada. Então começaram a criar histórias, a inventar que passava fome com a família, que matava os negros de trabalho, que era unha de fome. Então repare que até o capitão Tomás é vítima da língua do povo, né? O que o povo falava. E repare como o livro não tem medo de reconhecer a garra, a fibra do capitão Tomás, né? O livro não tem medo de mostrar admiração
pelo Capitão Tomás, né? É claro que ele vai ter os seus diversos defeitos, um dele é tratar os negros com tanta severidade, né? Eu não sei se crueldade, por conta, a gente não tem notícias de torturas ou coisas assim, mas a gente tem notícia de que ele fazia os seus negros trabalhar muito, né? Como ele mesmo trabalhava, claro, guardadas as proporções de que ele estava trabalhando para ele mesmo, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou indo para um lado, falando bem, digamos assim, do Capitão Tomás, e depois mostrando o seu lado de senhor de engenho com escravos, né? Porque é bom guardar as devidas proporções, né? Por que o José Lins do Rego está retratando verdade, né? Verdade que ele tenta acessar como que era. É claro que um dono de escravo vai ser uma pessoa cruel, né? Por mais que ele não reconhecesse, vai ser uma pessoa cruel pelo simples fato de você ser dono de uma outra pessoa. Isso não é certo, né? Mas também porque ele está tratando a realidade, ele não pode ter medo de mostrar qualidades num senhor de engenho, né? Geralmente quando se faz crítica dos José Lins do Rego, às vezes se interpreta o fogo morto como uma simples denúncia dos engenhos, do poder dos senhores de engenho, né? Como se fosse isso, como se o José Lins do Rego tivesse escrito só para denunciar a escravidão, etc. Não é assim, não é esse o ponto, né? Então, se o cara tem uma como é que se diz? Uma virtude, essa virtude vai ser reconhecida. E a gente tem que reconhecer, e o livro reconhece essa virtude de foco, honra, dedicação ao trabalho que o Capitão Tomás tem, né? Então começaram a criar histórias, inventar que passava fome com a família, que matava os escravos de trabalho, que era unha de fome. A Casa Grande subiu a cumeira, né? Cumeira é aquela parte triangular assim na frente do telhado, né? Onde as duas águas se encontram. Okay? As duas águas, a água é essa parte inclinada assim do telhado. Tanto é que a gente fala de meia água. O que é uma meia água? Uma casinha simples. Por quê? Porque você tem uma parede aqui e aí você só tem um telhado vindo de um lado assim, sabe? E daí aqui já acaba a casa. Então é meia água, em vez de você ter as duas águas completas, né? Uma de um lado e de outro. Então a gente está falando da cumeira que está ali no meio. Né? Lembre-se que que a palavra cumeira vem de cume, né? Topo, é o topo da casa, né? Então quando a Casa Grande subiu a cumeira, quer dizer, quando eles construíram a casa, né? Construíram o cume da Casa Grande. A Casa Grande subiu a cumeira, as telhas brilhavam ao sol, a horta cresceu, o engenho subia as paredes e com pouco o Santa Fé criava o seu corpo. Era como gente viva, como os partidos de cana acamando na várzea. No ano da botada, lembre-se que a gente viu essa palavra antes, né? O que é uma botada? É operação e cerimônia festiva de pôr um engenho para realizar a moagem. Então, primeiro se colhe por muito tempo, tem a plantação, as canas crescem, depois se colhe e depois finalmente eles vão começar a moer para produzir o açúcar, né? No ano da botada, viera o padre Frederico benzer o engenho. O capitão não deu festa como era de costume. Muito ele tinha que fazer ainda para poder dar festas. Perceba novamente a honra e a dedicação que esse homem tem, né? A força de caráter que esse homem tem. Embora a gente já vai ver que as coisas vão ficar mais difíceis, né? Mas ele sabia que não era a hora ainda, então ele sabia esperar, ele sabia trabalhar até chegar a hora. A primeira safra pegara muito bom preço de açúcar e ele mesmo saía com os seus comboios, com a sua burrama para a cidade, levando a mercadoria para vender.
Aquilo fez escândalo por toda a parte. Era mesmo um camumbembe. Você lembra dessa palavra camumbembe, né? É um sertanejo qualquer, um pé rapado aí, né? Como era que um senhor de engenho se dava a uma posição daquela, sair acompanhando os cargueiros como se fosse um feitor, um qualquer? E foi assim que o capitão Tomás conseguira tirar de seu engenho o que ninguém podia imaginar. O Santa Fé, nas suas mãos, dava mais que outros engenhos de mais terra, de outros recursos. E o capitão Tomás criou fama de homem de capricho, de palavra, de trabalho duro. Falava-se do seu gênio econômico. Sobre isso corriam histórias, criaram anedotas de todos os feitios. Os negros do capitão tinham fama. Diziam que no Santa Fé negro só comia uma vez por dia, que couro comia nas suas costas nos castigos tremendos. O fato é que a escravatura do Santa Fé não andava nas... então perceba, aqui a gente está falando da fofoca do povo, né? Então o couro comia nas costas, eles comiam só uma vez por dia. Lembra-se que dá pra gente desconfiar pelo menos um pouco, porque uma das coisas que a mulher do capitão fazia era cuidar da escravatura. Então, bom, você pode tirar suas conclusões, mas pra mim parece muito que os escravos trabalhavam muito, 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 muito. E como um homem esperto, que era o capitão Tomás, ele sabia que escravo que apanhasse demais, não comesse bem, não conseguiria render muito. Então, não por uma questão de amor cristão aos escravos, mas por uma questão até estratégica, eu tenho essa impressão que sim, eles comiam, sim, eles descansavam, mas trabalhavam a todo tempo, né? Então, aí a gente tem o contraponto de os negros que apanhavam e nunca comiam, e a próxima frase. O fato era que a escravatura do Santa Fé não andava nas festas do Pilar, não vivia no coco como a do Santa Rosa. Deixa eu ler para você coco. Bom, eu já falei sobre vasilhame, angico, eito, cumeira, coco. Dança, bom, tipo de dança de roda, em compasso binário ou quaternário, cantada em coro que responde ao coqueiro, que é o cantor. Então o cantor canta alguma coisa e todo mundo responde, acompanhado por percussão. E aí um sinônimo é pagode, né, essa dança. Também pode ser, em uso informal, aguardente de cana, cachaça. Eu gosto de pensar que aqui a gente reuniria as duas coisas, né? Os negros do Santa Rosa, no final de semana, nas festas, eles eram liberados para dançar, beber, como acontecia muito frequentemente com os escravos, né? Ficar bêbado durante os períodos que eles não estivessem trabalhando, né? Mas o da Santa Fé, ninguém via os escravos do Santa Fé participando dessas coisas. Negro do Santa Fé era de verdade besta de carga. O capitão dizia a ele mesmo que negro era só para o trabalho. Ele não era negro e vivia de manhã à noite fazendo a sua obrigação. Então perceba o problemão para os escravos, né? O capitão Tomás se nivelava por ele. Bom, se eu que sou branco, o senhor de engenho, trabalho de sol a sol, os negros que são minha propriedade, eles vão ter que trabalhar no mínimo o mesmo tanto que eu, bem provavelmente mais do que eu, né? O capitão dizia ele mesmo que negro era só para o trabalho. Ele não era negro e vivia fazendo a sua obrigação. E assim o Santa Fé ficava um engenho triste. Quer dizer, sem nenhuma festa, sem nenhuma... sem botadas por enquanto, né? De vez em quando, tendo que batizar uma filha, dava uma festa. Vinham outros senhores de engenho, alguns parentes do Ingá. Mas aquilo não era do gosto do capitão. Era homem duro, era homem para amanhecer no roçado, de cacete na mão como feitor, fazendo a negrada raspar mato, furar terra, plantar cana. Não havia chuva que o impedisse de sair de casa. Não havia sol quente que lhe metesse medo. E foi assim que teve dinheiro para poder educar filho. A verdade é que uma filha fora para o colégio das freiras no Recife. Queria fazer de sua filha gente de verdade. Não queria mulher dentro de casa fumando cachimbo sem saber assinar o nome como tantas senhoras ricas que conhecia. E o Santa Fé
com o capitão Tomás Cabral de Melo, chegou a sua maior grandeza. A filha voltara dos estudos, uma moça prendada, assombrando as outras com seus dotes. O capitão Tomás comprou piano no Recife. Fora uma festa quando passara pelas estradas o grande piano de cauda do capitão Tomás. Nunca o povo vira aquilo. Em cima da cabeça de 10 negros e com outros 10 atrás para substituir os outros, lá vinha um instrumento enorme, todo enrolado em pano, rompendo os caminhos estreitos. Vinha um negro de foice cortando os galhos para o piano do capitão Tomás passar. Ele mesmo a cavalo, no passo vagaroso, vinha atrás dando ordem. Os negros pisavam no chão de pedra ou na areia frouxa com o cuidado de quem conduzisse um doente do peito que não pudesse sofrer o menor abalo. Corria gente para ver o piano. Paravam por debaixo dos arvoredos para descansar. No engenho da fazendinha, dormiram. Os negros se deitaram em redor como se guardasse um tesouro. O capitão foi para a casa grande. Teve que tirar os panos da peça para mostrá-la às moças do engenho. Olharam para o espelhar da madeira luz e dia, para a alvura das teclas de marfim. E afinal chegara ao Santa Fé o grande piano que o matuto Tomás Cabral de Melo fora comprar no Recife para sua filha Amélia. Nunca se vira coisa igual pela Ribeira. Um piano daquele tamanho, muito maior que a Serafina da Igreja do Pilar, maior que todos os pianos do Itambé. Serafina é um tipo de pianinho pequeno. Eu coloquei aqui instrumento de palheta livre precursor do harmônico, né? Um pianozinho. Maior que todos os pianos de Itambé. Falavam que em Maranguape, isso, havia um daquele tamanho. E assim fora a grandeza do Santa Fé. Viera do nada, de um sítio de Camumbembe, e nas mãos do capitão dava como um grande engenho de várzea. O capitão ficou forte na política, dava voz de comando no Partido Liberal, lembre-se disso. O povo do Santa Rosa formava no Conservador. Quer dizer, eles eram do Partido Conservador, né? Ele não. Tivera parentes na Revolução de 48, gente que sofrera no governo, que matara Nunes Machado. Lembre-se que a gente leu no nosso vídeo de introdução, né? Nunes Machado foi esse deputado que morreu lá na batalha no cerco de Recife, né? Tivera parentes na Revolução de 48, gente sua sofrera no governo que matara Nunes Machado. Seria sempre contra os conservadores. Por mais de uma vez tivera que presidir a Câmara do Pilar. Quando o seu partido subia, era o homem de mando na vila. De baixo, era respeitado, querido dos seus adversários. Só mesmo numa eleição tivera que levantar a voz para repelir o insulto do sujeito que chegara para o Pilar. Um bacharel novato que não o conhecia. Viu-se logo cercado pelos homens do outro partido e tudo terminou bem. Quer dizer, até os homens do outro partido apoiaram, né, o capitão Tomás. Era o capitão Tomás Cabral de Melo, senhor do engenho Santa Fé, chefe do Partido Liberal, pai de filha educada em Recife, com piano em casa, que falava francês, que bordava com mãos de anjo. O capitão, nas tardes de domingo, quando nada tinha que fazer, deitava-se no marquesão da sala de visitas e chamava a filha. Amélia, vem tocar uma coisinha. O que é marquesão? Se eu não me engano, eu procurei no AIS, eu não achei marquesão, mas deve ser uma variação de marquesa, né? Que é o quê? É um tipo de canapé sem encosto e com assento largo de palhinha, né? Tipo de sofá, assim. Só que não tem encosto, né? Como se fosse um banco confortável, né? Leito largo de madeira em Açores. Bom, isso não nos interessa. Então ele sentava lá nesse tipo de canapé
e pedia para que a filha tocasse alguma coisa para ele.